Boa tarde, mulheres. E aí, animadas? Animadas para a aula de hoje? Eu, como sempre, muito animada, porque eu vou estudando e já vou interagindo com a leitura e falo, meu Deus, tanta coisa maravilhosa eu estou aprendendo e já fico nessa ânsia, nessa vontade de compartilhar com vocês, porque aquilo que é bom a gente precisa compartilhar. A nossa aula de hoje, que é a aula 10, nós vamos estudar a aula 10 e a aula 15. Na verdade, o capítulo 10 e capítulo 15 estamos na aula 5. É o nosso quinto encontro. Então, ele fala sobre gerar memórias. E nós estamos vindo do capítulo 8, que falou sobre o poder da palavra, e o capítulo 9, que falou sobre a ausência dos pais, né? E agora, quando ele fala sobre gerar memórias, isso já nos remete, né? Se eu estou gerando a memória, é porque eu já sou um pai que estou presente, eu sou uma pessoa que estou presente, porque não tem como eu gerar memória estando ausente. E aí o texto que ele traz de referência para nós está no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 17. Nesse capítulo 15 do livro de Lucas, você vai encontrar a história do filho pródigo, aquele que pede a herança para o pai, pega tudo que ele tem direito e sai para o mundão afora e gasta o dinheiro, torra todo o dinheiro do jeito que ele bem entende, sem nenhuma orientação, mas enfim, a herança é dele e o pai deixa ele fazer conforme a vontade do coração dele. Porém, no versículo 17, que é o tema hoje base aqui para nós, é o momento onde ele está na sarjeta, realmente no fundo do poço, e lá no fundo do poço ele lembra da mesa do pai, ele lembra de como o pai tratava os funcionários, o tipo de alimentação que os servos, que os empregados do pai da fazenda tinha, e isso traz na cabeça dele uma boa lembrança e um caminho de volta. E ele fala, eu vou voltar e eu vou pedir perdão para o meu pai e vou pedir para que ele me trate como um dos seus empregados. O que gerou isso? O que proporcionou esse filho pródigo o caminho de volta para casa, uma reconstrução? A memória, a lembrança daquilo que ele tinha. Então, eu acho que é um ótimo exemplo vivo de que uma boa lembrança, uma boa recordação pode tirar, às vezes, de um momento de sufoco que você está, um momento de dificuldade, uma situação bem difícil, quando você tem algo para se apegar e falar, nossa, tem isso, é possível voltar, é possível desfrutar disso daqui, porque eu já vivi. Então, a recomendação que eu quero deixar para você aqui depois dessa leitura maravilhosa é para você criar memórias, para você gerar memórias. E eu sempre bato nessa tecla, eu falo, se ainda há vida, ainda há esperança. Ai, Lia, foram tantos anos perdidos, meu filho já está adulto, ou meu filho já está adolescente, e eu não gerei, mas ainda há tempo. Ainda há tempo de você começar a gerar, tempo de você começar a fazer, sabe? E depois do seu filho vem uma outra geração, vem pessoas que estão ao seu redor. Sempre há tempo. Para de se, martirizar, de ficar sofrendo por uma coisa que passou, porque o passado a gente não vai poder alterar. O passado ele está ali, ele existe, mas o presente, o hoje, eu tenho a oportunidade de fazer. E hoje que eu estou tendo conhecimento, que o conhecimento está batendo a minha porta, hoje é o momento de fazer diferente. Eu acho que a partir do momento que a gente tem o conhecimento e a gente toma uma decisão de não fazer nada ou fingir que não sei o que está acontecendo, aí sim eu acho que existe você vai ter uma colheita muito mais dura, porque é uma decisão sua. Mas não se culpe se lá atrás, de repente, faltou ferramentas para você lidar com determinadas situações. Vamos ver o que nós temos hoje nas nossas mãos e vamos fazer. E de acordo com isso que nós estudamos, eu coloquei alguns passos de como criar memórias, de como gerar memórias. Tá bom, Lia, tô com você, eu decidi que a partir de agora eu vou começar a gerar memórias. Como que eu posso fazer isso? Eu coloquei dedicando tempo de qualidade. Falamos sobre ser presente no capítulo anterior. Então, ser presente de corpo, alma e espírito, não só de corpo, mas você está ali emocionalmente vivendo aquele momento de alegria com seu filho, de passar
tempo, de ter um tempo à mesa, de ter um tempo para poder desfrutar. Eu coloquei que envolve lazer, refeição. Dentro de lazer envolve passeios, jogos, momentos de descontração, sabe? E nas refeições, o tempo que você tem. Às vezes não tem o tempo do almoço, mas vai ter o tempo de um lanchinho, vai ter o tempo de um café, vai ter o tempo de uma janta. A gente trabalha com aquilo que nós temos em nossa mão. E seja intencional, porque nós já falamos sobre isso. Então procura ser intencional. Eu vou criar este momento porque eu sei que esse momento vai render bons frutos ali na frente. O pastor Josué Gonçalves, ele conta a experiência do aniversário de 47 anos da esposa dele, que ele resolveu ser intencional e gerar memórias. Ele pediu para a filha preparar um delicioso café da tarde com todos os filhos, convidou os 3 filhos, os netos, né? Todo mundo para participar. Mas antes de ir para aquela mesa, para aquele banquete, proporcionar aquele momento tão gostoso para a esposa dele, para a mãe, para a avó, né? Que estava ali sendo homenageada naquele momento, antes ele resolveu recitar uns versos, sabe? Falar algumas coisas para esposas, palavras de gratidão, palavras de reconhecimento, palavras de amor, sabe? Compartilhando. E ele fala que ele foi intencional, porque ele queria que os netos vissem ele falando aquelas palavras para a esposa. Ele queria que os filhos percebessem o relacionamento e tudo aquilo que a mãe representava, que representa para ele. Então ele foi intencional em gerar aquelas frases realmente de impacto, não só na vida da esposa, mas na vida dos filhos. E aí eu volto a falar para você apenas um cuidado nesse momento de você ser intencional. Não seja uma pessoa que você não é. Ser intencional é você estar buscando ser quem você foi criado para ser. Então você está colocando para fora aquela sua essência. Eu não estou fingindo ser uma pessoa amorosa. Não, eu realmente sou uma pessoa amorosa, mas estava aqui enterrado dentro de mim e eu estou colocando para fora. Então eu estou sendo intencional. Eu não estou pedindo para ninguém aqui fingir um sentimento, fingir uma situação. Eu quero que essa situação realmente nasce no seu coração e que você coloca isso para fora. Então, quando eu estava lendo aqui sobre essa questão de gerar memórias, eu venho de uma família enorme, né? A parte de mãe minha. Minha mãe teve 16 irmãos, 14 irmãos estão vivos. Então, assim, é uma família cheia de primos, de tios, e é muito gostoso. E muitas vezes, quando a gente se reúne, a gente traz a lembrança, histórias do meu avô. Avô que eu convivi pouco tempo e que eu aprendi muito através dos meus primos mais velhos, que viveram mais próximo a ele por causa das histórias que tinham. E isso gera aquela sensação de memória. E aí quando eu olho, eu vejo meus tios, sabe? Eu observo, eu tenho isso na minha cabeça, momentos que nós vivemos, coisas que eu trago para mim hoje na minha vida adulta, que eu falo assim sobre caráter, sobre honestidade, sobre amor, coisas que eu aprendi ainda lá atrás e não só dentro do meu ambiente familiar, da minha família, pai, mãe e irmãos. Os agregados, as famílias que estão ao redor de nós também influenciam. Então, todos esses ambientes apenas acontecia. E hoje nós temos essa ferramenta que a gente está aprendendo. Seja intencional com isso. Em todo momento que você tiver uma reunião, que tem pessoas ali, gere memórias. Eu acho que isso é importante. E você também pode parar aí agora e pode lembrar de situações. E se você, de repente, falar para mim, Eli, eu não tenho. Minha infância não foi nada, tenho memórias negativas, eu tenho sentimentos negativos. Então, com o que você tem, você não vai reproduzir isso. É uma escolha sua, vamos fazer diferente. E falando de memórias negativas, gerando também memórias negativas, porque do mesmo modo que eu posso gerar algo positivo, eu posso gerar algo negativo. Agora a pergunta que não quer calar. Você quer gerar alguma coisa negativa na vida da pessoa que está ao seu lugar, ao seu redor? Você quer gerar algo negativo na vida do seu filho? Você quer gerar algo negativo na vida das pessoas que te rodeiam?
Eu, particularmente, não quero. Eu não quero gerar nada negativo. Então, eu preciso também policiar as minhas atitudes, porque dependendo das minhas atitudes é que vai estar sendo gerada esse tipo de comportamento. Então, cuidado. Aí ele coloca aqui situações, 7 situações que podem gerar memórias negativas. Primeiro, abuso físico e emocional. Abuso físico a gente nem se fala, né? Dos traumas que um abuso físico, um excesso pode ocasionar. E abuso emocional, talvez ele seja um pouco mais silencioso, mas eu diria que o estrago pode ser ainda até maior do que um abuso físico. O que seria isso, Lia? Um abuso emocional, um abuso de palavras, e nós vimos sobre isso, o poder das palavras. Então, palavras que são ditas para denegrir, para colocar para baixo, sabe? Mal intencionadas mesmo. E muitas vezes nós fazemos isso nos momentos de fúria, de raiva, aquele momento de tensão. Então, cuidado, porque isso pode gerar uma memória negativa na pessoa que está ao seu lado. E talvez você também seja refém disso. Talvez alguém pode ter feito com você um abuso emocional. Então é hora de se libertar disso daí. Esquece o que ficou para trás, resgata quem você é. Vamos trabalhar isso com você. Negligência emocional. Então, quando você deixa o seu filho de lado, quando você não tem tempo, quando você não dedica, né, o tempo, não está presente, não dá emoção, não vive aquele sentimento, isso pode ocasionar no seu filho um sentimento de abandono, e nós já falamos sobre isso. É onde entra essa memória de negligência emocional. Conflitos familiares intensos e frequentes, é claro, briga, todo dia tem uma briga, todo dia tem um que fala mais alto que o outro, todo dia quebra um copo, todo dia faz um estrago. Claro que isso vai gerar na criança, vai gerar no adolescente, vai gerar no adulto uma confusão, um transtorno. Com certeza ele está sendo gerado num ambiente de agressividade. Entenda, eu estou falando de rotina. Às vezes vai acontecer, já aconteceu, do momento de rompante, brigar na frente de filhos, alguma coisa assim. Não deve acontecer, mas se aconteceu, que isso não seja rotineiro, que isso não se repita. Então seja cautelosa, cuidado com isso, cuidado, porque a briga ela só se propaga porque os dois vão pelo mesmo caminho da agressão, de fala, né, ou às vezes até de porrada. Então assim, alguém tem que ceder e para não ter a briga. Você é a pessoa que está aprendendo sobre isso. A falta de presença dos pais, isso gera realmente, de novo, já falamos sobre isso, a sensação de abandono quando o pai não está ali, quando a mãe não está ali. Excesso de críticas e punições entra novamente na questão de palavras pesadas, além de você estar criticando negativamente só com o objetivo de colocar para baixo, ainda existem sim certas punições severas, excessivas. Contra essas, eu sou contra. Falta de estabilidade, a falta de constância, né, de uma consistência. Então, essa falta de estabilidade é realmente muito ruim. A criança já não tem uma rotina, já não sabe o horário que faz nada. E além dessa instabilidade ainda com a rotina da criança, que você deixa ela livre, leve e solta, fazendo o que ela quer, ainda tem a inconstância sua, a sua inconstância, que você não consegue passar segurança para a criança, às vezes financeira, às vezes na questão da saúde mesmo, às vezes na questão educacional. Então a gente precisa ter uma constância, a gente precisa ser constantes, porque senão nós estamos gerando memórias ruins nos nossos filhos sobre ser inconstante também. E a exposição a eventos traumáticos. Às vezes tem algumas fatalidades que não tem como a gente não se expor, a gente vai acabar se expondo, né, com a perda de um ente querido, mas a forma como a gente lida com tudo isso. Então, cuidado, porque a perda de alguém, né, um abuso que nós já falamos, uma exposição realmente a uma situação traumática, um acidente, uma doença grave, isso pode
causar, assim, uma memória ruim. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, observar todos os casos e realmente dar atenção devida, né, para cada uma dessas situações. Eu achei bem interessante esse capítulo 10 de gerar memórias e eu sou super adepta a gerar memórias. Quem me conhece há mais tempo sabe, que me acompanha aqui na mídia social, eu gero memórias na vida dos meus filhos desde pequeno, fazendo café da manhã na cama para eles. Que momento delicioso. Então agora 2 já não estão comigo, o outro já está aqui, já está numa outra vibe, que já é um homem, mas eu continuo gerando. Quando eles estão aqui, eu faço questão de gerar. Esses dias estavam todos em casa com a minha mãe aqui e eles pedindo para minha mãe fazer o omelete, o cheirinho da comidinha da vovó. Isso é memórias. É um exemplo simples que eu estou te dando, mas são memórias que a criança traz e aí vira um adulto, vira um jovem com boas memórias. Então, eu realmente acho que isso aqui tem tudo a ver, eu aplico na minha vida e eu colho isso daqui. E eu venho de um lar onde eu tenho boas memórias, porque o meu pai fazia questão de gerar boas memórias. Há muitos anos eu não tenho meu pai biológico mais perto de mim, mas eu tenho lembranças que ele fazia conosco, de todo domingo nos levar ao clube, do churrasco que ele fazia, do tempo que ele me ensinava matemática. Eu me lembro dele sentando e ali comigo, e eu numa dificuldade, ele falando que eu era capaz, que eu ia conseguir, e, enfim, na prova eu ia e conseguia. Isso são memórias. Então, dá tempo de você fazer. Ainda tá respirando, tá com vida, dá tempo de você gerar memórias. É isso. Eu vou deixar aqui para você o texto de 2 Timóteo 1:5, um versículo muito legal que Paulo conta, né? Na verdade, Paulo fala para Timóteo, tipo, elogiando a fé de Timóteo, e ele cita no texto a avó e a mãe de Timóteo, que ele fala assim: essa fé que eu vejo em você, eu sei que veio da sua avó e da sua mãe. Olha que interessante, né? Vai passando de geração para geração. A fé, a bondade, o respeito, a empatia. Então, isso deixou tem esse versículo que relata sobre isso, que eu acho muito lindo, e eu trago do 2 Timóteo 1:5. E vou deixar aqui as perguntinhas também com relação a esse capítulo sobre gerar memórias. Já o capítulo 11, dando continuidade aqui, ele vai falar sobre excessos, principalmente o excesso de carinho e de proteção. Isso também estraga os filhos. E é interessante a gente já entrar nesse capítulo 11, porque a gente falou lá sobre a ausência, a gente falou sobre o poder das palavras, e de repente, durante todo esse estudo, você falou: ai, não, quanto a isso eu não tenho que me reclamar, não, isso aqui não é o meu caso, porque eu estou sempre presente, eu faço tudo o que o meu filho quer, eu sempre tenho tempo para ele e abro mão de coisas por causa dele. Tudo bem, eu disse em algum dos vídeos, equilíbrio. Aí essa lição 11, ela aponta que esse desequilíbrio, quando ele é um excesso de proteção, isso faz mal também. Tudo que é excesso é negativo. Então, eu preciso dosar. Lembra da nossa aula que nós falamos sobre disciplina? Então, aqui ele vai dosar um pouquinho dessa questão disciplinar também. Uma frase para nós. O sucesso na educação do filho está no equilíbrio entre graça e verdade. Então, nós estamos buscando aqui qual é a melhor forma para a gente educar, qual é a melhor forma para nós criarmos, para nós gerarmos. Então, a melhor forma é um equilíbrio entre a graça é a bondade, a generosidade, aquilo que é permissivo, e a verdade. A verdade é aquilo que existe, que às vezes é a disciplina, o cumprimento da rotina, o cumprimento do horário, aquilo que precisa ser seguido. Isso daí é o sucesso. E aí ele coloca 1 Samuel 3:13. Nós já falamos aqui sobre a vida de Eli, lá no início dos nossos estudos, e que Eli foi chamada a atenção por causa da forma que ele criou os filhos. Na verdade, ele foi questionar o Senhor, falando: a minha família foi escolhida e os meus filhos, né? Por que está acontecendo? As pessoas falam dos meus filhos. E o Senhor repreende Eli falando: mas você fez tudo o que seus filhos queriam.
Na linguagem de hoje, seria exatamente isso que ele estaria falando. Deus julgou severamente Eli porque ele superprotegeu os seus filhos. E os seus filhos acabaram se tornando profanos e abomináveis. Tem uma história que foi contada, eu não sei também se é verídico esse fato ou não, mas já assisti até um filme com essa temática, de um adulto americano que foi condenado pelos seus roubos, pelos seus assassinatos, pelas coisas terríveis que ele fez à cadeira elétrica. E quando ele estava há alguns minutos para ser executado, né, pena de morte, ele pode fazer o seu último pedido, o que ele desejava, de repente o que ele desejava comer, alguém que ele desejava ver, e ele pediu que ele pudesse dar o último beijo à sua mãe. Então chamaram a sua mãe foi até ele e ele fez que ia beijar, e quando ele fez o gesto de beijar, ele mordeu e arrancou. E aquilo causou uma extrema agonia, um horror, as câmeras e todo mundo que estava filmando, né, aquele momento. E depois foi perguntado, né, antes dele vir a óbito, perguntou para ele, mas por que ele mordeu a mãe? E aí ele falou que ele queria deixar uma marca, porque se a mãe dele tivesse corrigido no primeiro roubo, não tivesse aceitado, ele não estaria morrendo. E aí ele fala, eu estou morrendo porque a senhora não me corrigiu. Gente, isso foi pesado, isso foi bem pesado. Você percebe que eu já ouvi isso, até a criança, ela pede para ser corrigida. Às vezes as crises e os ataques que ela está tendo de birra é um pedido na linguagem dela de correção. Alguém me corrija de mim mesmo, sabe? Das birras que eu estou fazendo. E muitas vezes nós, como pai, nós não corrigimos. E um engano que tem, eu como professora, eu ouvi muito isso e ainda escuto, é o pai dizer, porque não tem tempo, ele deixa a criança fazer o que a criança quer. Por não ter tempo, eu deixo o meu adolescente fazer o que ele quer. Por não ter tempo de estar ali, eu trato o meu adolescente como um amiguinho e não coloco para ele os limites que precisam ser colocados, porque na minha cabeça eu acabo achando que uma coisa vai suprir a outra e não vai. Na verdade, você está cavando um abismo ainda mais profundo para o seu filho. O fato de você não ter tempo, lembra? Quando você falou ali atrás, por que você não tinha tempo? Porque você estava querendo dar o melhor para o seu filho. Então, o melhor para o seu filho, o melhor para essa pessoa que está ao seu lado é a disciplina. É a responsabilidade. Então, não negocie disciplina, não negocie responsabilidades. Apesar de, às vezes, não estar sempre em casa, apesar de, às vezes, ter que gerenciar o tempo, tem coisas que são inegociáveis e não dá a liberdade para o filho, para o menino, para a menina vir querer, por causa dos seus atributos de mãe, da sua correria, querer jogar alguma coisa na sua cara. Você tem que saber que você está fazendo isso para o melhor. Então, a Bíblia é muito clara com relação à disciplina, né? A gente precisa realmente aplicar a disciplina. E eu falo assim, mais a questão de aplicar a responsabilidade. A gente tem que tomar cuidado também para também não ser exagerado e excessivo. Sou contra, como eu já disse aqui, você espancar uma criança. Não falo sobre espancamento, mas eu falo sobre correção. Então, é claro que tem que ser com aquela moderação. Então, ensina o seu filho sobre ter responsabilidade, autodisciplina, ensina sobre limites. Você tem que saber que até aqui você pode ir, daqui para lá você não pode ir. Eu deixo você sair, mas você tem um horário para você voltar. E quando eu digo não, não é não. O meu não vai vir assim. Não negocie aquilo que para você é inegociável por causa de birra ou porque o seu filho quer.
que seja feito dessa forma. Ensina o seu filho a enfrentar os desafios, os nãos que ele vai ter, ensina ele a enfrentar as dificuldades com uma disciplina, uma nota baixa. Eu preciso ensinar. Acontece muito também de pais que vão reclamar para o professor sem querer saber. Eu já vivi muito disso, também falo de carteirinha. Pai que vem querer tomar satisfação do professor sobre comportamentos ruins do filho. Na verdade, você tem que cobrar do seu filho e não do professor. Então, o professor ele está ali para cumprir com o papel dele na área da educação, mas ele é secundário. O primeiro é você. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes essa nossa atitude de superproteção e a gente quer mostrar para o filho que eu estou cuidando, que eu estou zelando de uma forma exagerada, passa por cima de certos princípios que não deveria passar. E você está ensinando para o seu filho isso. Então, a forma como você trata o professor do seu filho, a forma como você trata o seu chefe, as autoridades, nós vamos falar sobre isso também. É muito importante, porque você está refletindo e depois o seu filho vai repetir as mesmas coisas. Tem coisas que a gente não tem que se orgulhar, né? Então, eu me lembro bem, tem uma situação na minha vida aos 17 anos que eu queria muito sair e eu estava passando por um momento de revolta, sabe? Eu achava que era dona do meu nariz e a minha mãe chegou no meu quarto e falou assim, Lia, você não vai sair. Eu falei, quero ver não sair, nem que eu tiver que pular a janela. Eu morava num apartamento no quarto andar. Nem que eu tiver que pular, eu vou pular. E aí ela foi, abriu a janela, batendo, assim, eu me lembro, olha a memória, eu me lembro daquele som, assim, ó, pá, e aquela janela, assim, e ela só arrancou o cinto. E ela falou assim, você vai pular, mas você vai pular no cinto primeiro. E depois que você pular no cinto, você pula, vai encontrar com suas amigas lá embaixo. E ela desceu o cinto na minha perna. Minha mãe batia sempre da cintura para baixo. Ela segurava e ali veio uns 4, 5 vergões. Depois que ela fez isso, ela falou, agora pula, pula. E aí eu assim, claro que eu não ia pular, gente. Às vezes a gente fala algumas coisas, mas a gente, né, tem medo também, tem temor. E eu falei, assim que a senhora sair daqui do meu quarto, eu vou pular. E aí ela saiu, eu deitei na cama, chorei e fiquei presa ali. Depois, e essa situação, hoje eu sou grata, porque graças a Deus eu tive uma mãe que não desistiu, uma mãe que gerou limites, uma mãe que não passou a mão na minha cabeça, uma mãe que não deixou eu fazer tudo o que eu queria fazer, porque foi aonde eu aprendi, através desses nãos, e esses nãos que ela me deu, com certeza me livrou de muita coisa ruim que eu ainda ia experimentar na rua. Então, assim, hoje eu tenho a maturidade de agradecer. Então, é muito mais prazeroso, sabe? E isso é bíblico. Depois nós vamos ver isso daí, mas tem um versículo que ele fala sobre isso, sabe? Que a correção, na hora que está sendo feita, a gente não entende. Às vezes a gente não sente aquela paz que deveria gerar na hora da correção, mas depois você vai entender, principalmente a pessoa que está corrigindo, depois ela vai desfrutar dessa paz. É ensinamento. E é isso, e aí ele fala sobre 10 benefícios que a disciplina traz para nós. Então, cuidado com a superproteção, cuidado com esse super exagero. Lembra da palavra equilíbrio, dosar. Tem que dosar tudo. Até amor tem que ser dosado. Então, porque o amor ele vem mascarado muitas vezes nessa tentativa, né, de mascarar algo. Bom, primeiro, o que ele pode trazer quando você tem equilíbrio? 10 benefícios. Desenvolvimento de habilidades de autorregulação. O filho, a pessoa que está aprendendo dentro dos limites, ela consegue ter um controle daquilo que é para ser feito, daquilo que não é para ser feito, qual o horário que é para ir dormir, qual é o horário de estudar, qual é o horário de almoçar. Você aprende isso daí, então você se autorregulamenta, isso é muito bom. Estabelece limites saudáveis, trabalha com a questão da responsabilidade, a promoção da autodisciplina, melhoria do desempenho acadêmico, porque tudo tem rotina, a criança sabe o horário da fazer tarefa, sabe que tem que fazer, sabe que o pai está ali, vai cobrar aquilo da criança. Não deixa solto, gente, porque
A gente já teve essa idade e a gente sabe que não funciona. Então, construção de valores e princípios, aprende a construir valores e princípios quando você tem limites, você fomenta a questão da resiliência, ensina a criança ou adolescente a ser forte, a persistir, a não parar, a não desistir, promoção de organização e do planejamento, construção de relacionamentos saudáveis, porque ele entende sobre autonomia, ele entende sobre liderança, ele entende sobre autoridade e preparação para o futuro. Então, ele coloca aqui 10 pontos positivos quando você tem esse equilíbrio na questão de realmente não ser exagerado na superproteção. Protege o que precisa ser protegido. Na questão de deixar solto, não, tem limites, coloca seus limites, aquilo que você acredita, o caráter, as coisas que são inegociáveis, é você que tem que colocar. Não passe a mão na cabeça do seu filho. Se ele vem com um lápis que você está vendo que não é dele, pergunte de quem é, vai devolver amanhã, também não vai fazer uma tempestade num computador, você pegou, não, gente, não vai criar uma cena, mas você é o adulto da relação. Fala, amanhã você devolve para o seu amiguinho, né? Veio esse lápis daqui, não é seu. Mas fulano me deu. Te deu? Então tá. Uma hora a mamãe vai perguntar para ele, você deu aquele lápis? Checa as informações, porque a criança, ela tem também a essência dela, né? Ruim, adâmica. E aí tem alguns textos que eu vou deixar para vocês aqui, alguns versículos que são a nossa base, Provérbios 13, 24, e é bem intenso Provérbios 13, 24, porque ele fala assim, se você não disciplina, você odeia o seu filho. Olha que forte a falta de disciplina. Provérbios 22, 6, ele fala, ensina a criança no caminho, e quando a criança crescer, ela não vai se desviar dela. Então, assim, o ensinamento, você tem que ensinar, você tem que ser o modelo a ser seguido. Provérbios 29, 17, que é o que eu falei para vocês, que você vai ter paz. Corrija e você vai ter paz depois. E, o que eu falei para vocês é Hebreus 12, 11. No momento, a disciplina ela não traz aquele prazer, mas logo depois isso aí é gerado. Logo depois eu falo, às vezes passa tempo, né, para você entender. Eu tenho certeza que hoje a minha mãe, quando ela olha lá para trás e aquela sua que ela me deu deve ter doído mais nela do que em mim, porque aconteceu já comigo também de surrar às vezes dentro da medida, o meu filho, doeu muito mais em mim fazer isso do que nele, mas hoje, quando eu olho para trás, eu falo, ainda bem que eu fiz. E eu tenho certeza que a minha mãe hoje, quando ela olha, também gera paz nela. Então, é esse versículo, Hebreus 12, 11. E vou deixar aqui 2 perguntinhas para vocês refletirem também. Então é isso, meninas, mais um pouco de chuvas aí de conhecimento caindo sobre nós e vamos realmente tentar colocar em prática tudo isso, gerando memórias positivas e realmente dosando tudo, não sendo totalmente permissivo com tudo, né? Nós precisamos ter equilíbrio, essa é a palavra da vez. Fiquem com Deus.